Olá aos amados seminaristas, graça e paz a todos. Vamos para mais um vídeo aula, o segundo vídeo aula da nossa apostila de número 1, a terceira matéria Pentateuco. Nós paramos no vídeo anterior, na página 156, eu quero até aqui retificar que eu terminei dizendo que era a página 158 no vídeo anterior, 156, perdoem. Nós retomamos então na própria página 156, nós lemos o primeiro parágrafo e vamos agora partir a partir do segundo parágrafo, o mesmo assunto, consequências do pecado, no tópico 2, 6 e 6, página 156, segundo parágrafo. É na comunhão com Deus que a aliança da criação é cumprida e seus resultados podem ser experimentados. Nessa comunhão, o casamento e a família podem expressar uma vida cheia de beleza e alegria. Adão e Eva não foram proibidos de comer a árvore da vida, mas uma vez que desobedeceram a Deus, perderam o direito que gradativamente poderia dar segurança em todos os aspectos. Pensando nisso, pode-se pressupor que o homem era um ser finito, eles não possuíam vida e não foram assegurados em termos de essência, potencial e desejo. Eles eram dependentes de Deus que deu a vida e continuaria sendo a sua fonte constante de vida. Ou seja, o homem não era independente. Note-se que a árvore é citada nas Escrituras como um símbolo de vida e até mesmo como garantia. Comer da árvore implicava em participar e ter garantia de uma vida sem fim. O jardim também era o lugar de conhecimento. A árvore é citada como árvore do conhecimento. O verbo saber traz várias ideias como conhecimento racional, consciência geral, conhecimento empírico, conhecimento humano pela comunhão e saber pessoal íntimo, quando homem e mulher se unem sexualmente. Quando se fala de conhecimento, temos todas essas ideias presentes no Éden. Contudo, o conhecimento do bem e do mal traz a ideia de que o homem tinha conhecimento do que era bom, agradável e sadio, e que isso era experimentado diariamente por eles. E aqui eu acrescento, isso era tudo o que eles necessitavam. Não precisavam de mais nada. A busca por algo que eles não necessitavam é que levou realmente a perder as garantias que eles tinham recebido do próprio Deus. Página 157, destaca-se exatamente a discussão em torno do bem e do mal, onde temos divergências de interpretações. Há quem diga que o ser humano teria conhecimento de todas as coisas, mas podemos pressupor que a frase árvore do saber do bem e do mal inclui conhecimento empírico do mal por submissão a ele e envolvimento nele. Há quem afirme que refere-se à autonomia humana e à autossuficiência de conhecimento. Entretanto, temos evidência de que o ser humano já tinha essa autonomia e suficiência, ainda que tivessem limites na sua soberania. Podemos partir para outras questões, contudo, é necessário acrescentar algo. No aspecto psicológico, o pecado, a transgressão, ou melhor, a quebra da aliança, começa com o obscuro do entendimento, continua através da excitação da imaginação, estimula o desejo do coração e transforma no ato da vontade, trazendo várias consequências, como a incapacidade espiritual e a perda original da imagem de Deus no homem. Conclui-se que a comunhão com Deus ficou comprometida não da parte de Deus que saiu à procura do homem, mas por parte do homem que permitiu que o medo o afastasse do seu Criador, revelando a consciência e causando a vergonha.
Essa consciência de culpa está voltada à acusação que carrega no interior do homem, que transfere aos outros a culpa, gerando conflito social e cultural. Página 158, Teologia Histórica. A teologia histórica pressupõe a narrativa do livro e em Gênesis destacam-se a civilização, o evangelho, a expansão das nações e o período patriarcal. A civilização caracteriza a capacidade do homem no cumprimento do mandato social e cultural, mesmo afetados com a queda do homem. O mandato cultural é bem observado não só em Abel, que era pastor, e em Caim, que foi agricultor e construtor de uma cidade, mas na sua descendência. Jubal, fabricante de instrumentos musicais, e Tubal-Caim, fabricante de ferramentas. O avanço do conhecimento foi usado não apenas para o benefício do próprio ser humano, como também proporcionou a degradação do entendimento, possibilitando o povo a agir conforme os impulsos e sem sentir senso de culpa. A exemplo de Lameque, que se estendeu aos tempos de Noé. O Evangelho do Reino de Deus é conhecido no aconselhamento de Deus em Caim, como também nos capítulos 6 e 8, no contexto de Noé. A partir daí temos o surgimento de uma nova etapa na humanidade com a expansão do conhecimento e, consequentemente, a degradação do entendimento, o que possibilitou a elaboração da Torre de Babel, abrindo espaço para o humanismo coisificado, promovendo o relativismo e a autoexaltação humana. Quando Moisés narra a história patriarcal, tem o interesse de mostrar a importância que Deus dá em sua essência, ou seja, a imutabilidade divina e a aliança da criação. Moisés faz referências a Sem, seguindo a linhagem de Terá, chegando a Abraão, onde temos evidências claras da soberania de Deus, da presença e providência de Deus. Paralelo a isso, encontramos os atributos de Deus como bondade, justiça, graça, misericórdia, fidelidade e santidade. Em todos esses aspectos do ser de Deus, temos, a partir de Abraão, o reinado explícito de Deus. Com Isaac, temos um representante do próprio Deus, um agente que fez cumprir a aliança, diferente de Jacó, que a princípio revela o poder transformador e o impacto da graça na vida do participante do reino. Por fim, a história de Gênesis tem como ponto central o cumprimento histórico da aliança, da criação, ou seja, todo o processo histórico apontava para o governo de Deus na terra por meio de seus agentes, como foi o caso de Judá e José. Nós encerramos, então, na página 158, entramos na página 159, a teologia bíblica de Gênesis. Temos aqui a oportunidade de analisar de forma expositiva alguns temas que poderão servir de parâmetro para o estudante que inicia sua sublime tarefa de expor as Escrituras. Temos aqui 3 temas importantíssimos, tais como 1. A criação, dentro da perspectiva bíblica. 2. Noé, o evangelista do reino, revelando a graça. 3. Messias, na vida de Abraão, Isaac, Jacó e Judá. A partir dessa exposição, o estudante poderá analisar a teologia de Gênesis, considerando aspectos literários, históricos, doutrinários, aplicando-o para os nossos dias. Ok? Criação, perspectiva bíblica. No primeiro capítulo de Gênesis, podemos concentrar as nossas atenções para o que Deus criou. Ainda que possamos destacar o Criador, iremos notar a obra artística da criação de Deus. Moisés relata que Deus é o Criador de tudo e introduz como eram o universo antes do ato criador, a obra artística de Deus, quando Deus começou a criar a Terra. Entendemos que a palavra Terra refere-se ao planeta Terra, lugar e ambiente em que todos os humanos foram colocados.
Já a palavra céus pode ser entendida como firmamento, como o lugar da habitação de Deus. É evidente que no verso 1, como universo organizado. O verbo criar pode ser traduzido por cortado ou separado, diferente de outros verbos usados quando se referem a Deus, o que indica a existência de algo novo vindo a acontecer, podendo ser uma mudança ou transformação radical, como o surgimento de novos céus e nova terra. O uso do verbo criar no Antigo Testamento indica o Deus que fez, faz ou fará realmente, indicando ainda o evento concreto, real e histórico. O verso 1 refere-se ao começo absoluto do tempo e espaço, mostrando o que Deus fez. A terra era vazia, não tinha absolutamente nada, e seu espírito concentrava-se em meditação sobre as águas, nas quais não eram separadas da atmosfera. Necessitamos compreender que esse vazio não se refere ao caos, como se o mal já estivesse presente, o que pode gerar consequências terríveis, como a ideia de forças espirituais do bem e do mal já atuantes na ocasião, onde o bem venceu com a criação do mundo e, dessa forma, o ato de trazer à existência, criar, pode estar relacionado com libertar, o que pode comprometer a teologia do Antigo Testamento. Durante 7 dias temos uma descrição dos feitos de Deus, podendo-se notar a obra magnífica e perfeita de todos os tempos. Nós temos aí um quadro, dia 1, dia 2 e até o dia 7, e nesse quadro a gente, acompanhando o relato de Gênesis, a gente vê o que foi feito em cada dia. Analisando os 11 atos de Deus em 7 dias, vem em mente a autoindependência de Deus, onde somos informados que o céu, as extensões de água e terra foram feitas e que cada um desses tornou-se o lar de vários tipos de vida. Os versos 1, 31 e 2:1 revelam que Deus realmente agiu e revelou que estava muito satisfeito com o que tinha surgido por meio da sua palavra e espírito criador. Página 171. O credo doutrinário em forma de narrativa poética é notado com termos de frases como houve tarde e manhã, viu Deus, houve tarde e manhã, declarando a criação de tudo que existe por meio da ação da palavra e espírito de Deus, partindo da ação voluntária de Deus Criador. A criação revela a sua soberania. Ficam para discussão algumas perguntas. 1. O relato de Gênesis 1 é real ou não? 2. O termo céu refere-se morada de Deus, habitação dos salvos, ou a criação antes da queda do homem no Éden? E 3. O relato de Gênesis 2, 4 ao 25, é um segundo relato da criação? Perguntas para reflexão e resposta do que foi refletido. Nessa altura, podemos afirmar que a história da revelação de Deus começou em Gênesis 1, com o estabelecimento da aliança, e a partir de Gênesis 3, temos um Deus mantenedor, restaurador, consumador, e com isso se tem em mente o Evangelho, que pressupõe a mensagem redentora, garantindo a promessa ao homem. Os relatos de Adão, Eva e Caim despertam o pastoreio de Deus, que busca o pecador e a garantia de que o reino messiânico se cumpriria. O evangelho do reino de Deus em Gênesis é claramente visto na providência de Deus para restaurar o homem, dando uma mensagem de esperança. O termo graça não é notado nos primeiros relatos de Gênesis, mas a essência da graça é bem evidente em Noé, onde no capítulo 6 notamos proclamando o reino de Deus. Essa graça não foi perdida com a queda do homem. E evidências disso observa-se na linguagem de Caim, semente de Satanás, que construiu uma cidade e fez instrumentos musicais. A metalurgia e a agricultura se desenvolveram devido à graça de Deus, o que fica claro na capacidade de Noé em construir
a arca. Ainda na 162, Messias na vida de Abraão, Isaque, Jacó e Judá. O termo Messias pode ser entendido claramente como ungir. De maneira ampla, Messias se refere-se à promessa de salvação. Em Gênesis temos referências messiânicas em Adão, Noé e os patriarcas. Contudo, limitamos nos patriarcas por expressar o serviço messiânico. O chamado, 12:1, quando Deus chama Abraão, vai por ti mesmo, indica que Abraão deveria tomar somente a sua esposa e seus pertences e ir em direção à terra específica. A eleição teve como centro a promessa de um herdeiro, a promessa da herança e a fama. Ele seria bendito e desfrutaria da presença real de Deus e, por fim, seria o mediador da bênção de Deus sobre a humanidade. Com Abraão, a semente da mulher foi chamada para representar Deus, servir como agente do reino, sendo ungido para reinar. Já em Jacó, com Isaque, a continuidade da aliança destacada, sendo ele o legítimo filho da promessa. Já com Jacó, que ao nascer agarrou o calcanhar de Aquiles, tornou-se enganador, diferente do termo astuto, como é visto no Éden. Sua vida revelou perseverança em assegurar a sua bênção. Suas atitudes levam a crer que ele não seria o mediador, mas por soberania de Deus, Jacó seguraria o direito de agente do reino de Deus, preparando o terreno para ser pai de Judá. Em Gênesis 49, 8 e 10, temos a grande surpresa do livro. A semente da mulher não pode jamais ser destruída. Judá, cujo nome indica lançar para frente, seria o destaque entre as nações. Tal reconhecimento indica elogio, louvor e gratidão. Seus inimigos iriam fugir de diante dele e aos que ele resgatar seriam submetidos a ele. E com isso seria rei que iria pastorear e exercer domínio. Judá teve autoridade, poder e foi o mediador régio em seu caráter e posição, indicando o governo, onde guiou e conduziu a vitórias e prosperidade. Discussão teológica. Vimos alguns temas na perspectiva teológica, história e especialmente arqueológica, promovendo uma discussão em sala de aula. Nesse capítulo falaremos do problema da datação da Terra. Há mais de um século, os críticos questionavam muitas declarações históricas do Antigo Testamento, daí fortalecer a arqueologia, o estudo de antiguidades, especialmente no período histórico. Claro que podemos definir a arqueologia de modo mais abrangente, no seu sentido mais compreensivo, abrangendo a interpretação de inscrições, monumentos, moedas e remanescentes das artes e as ilustrações recolhidas daí e de todas as outras fontes acessíveis. A data da Terra. Nós vamos parar aqui na página 164 e no próximo vídeo nós prosseguimos ainda na página 164 com a data da Terra. Amém? Encerramos esse vídeo, estudem, façam as recapitulações, leiam o conteúdo todo da apostila, isso vocês podem fazer porque vocês têm o conteúdo em mãos, e preparando-se para a próxima prova. Façam as recapitulações, elas são o elemento primordial para vocês fazerem uma boa prova. Muitas questões das provas estão nas recapitulações, tenham isso em mente. Amém? Deus abençoe.